Passar a palavra ao Felipe Martins, tem 20 minutos. Dá uma olhada no relógio para ver se bom dia ou boa tarde. Bom dia, quero agradecer a vocês. Fala mais alto, fala mais perto então. O microfone está meio torto. Bom dia. Tem um negócio aqui, por favor, não dobrar o microfone. Você já chegou aqui, fuck the system. As pessoas precisam ouvir, né? Às vezes essas burocracias precisam ser dobradas. Quero agradecer a vocês por estarem aqui, como o Bernardo começou falando, no sábado de manhã. Eu confesso que eu mesmo, para acordar, como vocês viram, não foi tão fácil, então cheguei um pouquinho atrasado aqui. Mas, enfim, a gente chegou, a gente está aqui e me pediram para falar um pouco com vocês sobre pesquisas eleitorais. E aqui eu quero começar com um gancho, tanto do que o Paulo falou, eu acredito que o Bernardo estava fora concedendo uma entrevista, também um pouco do que ele falou. O Bernardo focou muito ali no establishment e o Paulo falou um pouco aqui sobre esse aspecto da população bestializada durante o golpe que proclamou a República. Então, isso tem sido uma constante aqui no Brasil. A população tem sido deixada de lado, tem ficado bestializada e acompanhado ali os fatos, muitas das vezes, de fora. Então, a população não tem participado, não tem tido um protagonismo, isso tem sido uma constante histórica. E como o Bernardo falou, o establishment tem os seus mecanismos, tem os seus meios de proteger esse protagonismo que ele ainda hoje ocupa. Mas, cada vez mais, ainda com todos esses problemas que o Paulo elencou aqui muito bem, a população tem conseguido ter uma participação maior. E aí a gente consegue constatar alguns aspectos que são bastante interessantes. Para você modificar tendências, para você modificar modismos, pensamento, por exemplo, que a gente vê na mídia, que a gente vê na academia, que a gente vê mesmo na classe política, isso é muito mais fácil. Você consegue o controle da opinião para manter esse protagonismo, e as pesquisas eleitorais, de algum modo, funcionam também como um mecanismo. Então, para começar aqui, fazer uma coisa mais didática, não vou entrar em coisas, meandros aqui sobre metodologia, sobre aspectos de cálculo estatístico, nem nada, mas para começar eu quero fazer um teste aqui com vocês. Eu vou fazer uma espécie de pesquisa, e aí vocês fiquem à vontade para levantar a mão ou não, mas eu vou falar aqui o nome de candidatos e vocês podem levantar a mão se vocês pretendem ou não votar neles, ou qualquer coisa desse tipo. Como eu disse, fiquem à vontade para não se manifestar. Então, primeiro aqui eu vou começar com o ex-presidente Lula. Tem alguém aqui que votaria nele hoje? Apareceu lá no fundo. Olha lá, aquela pessoa que pega a mão linchada. O governador Geraldo Alckmin. Se tem alguém aqui, a gente tem ali algumas demonstrações, 2 ou 3, se não me engano. Deputado Jair Bolsonaro. João Amoedo. Então, vocês vão ver. O senador Álvaro Dias. Ninguém. Bom, a gente tem aqui, então, não vou continuar, o que eu quero aqui é apenas demonstrar para vocês o problema que vocês têm com metodologia. Vocês achariam justo se eu pegasse essa amostra que nós temos aqui, com pessoas claramente selecionadas, de acordo com interesses específicos, e falasse, olha, a gente tem aqui uma sala que majoritariamente vota no deputado Jair Bolsonaro, em segundo lugar nós temos o João Amoedo, depois nós temos ali algumas figuras que votam para o Geraldo Alckmin, e isso é o retrato atual. Evidentemente isso seria problemático, porque a gente tem um recorte bem específico de pessoas aqui que tem, julgar pela composição da mesa, vocês conseguem ver de modo muito claro que nós temos pessoas, como o Bernardo já ressaltou também, que são majoritariamente liberais ou conservadoras, e isso evidentemente dá um tom ali do tipo de público também que a gente acaba atraindo. Por isso, eu quero ressaltar um primeiro aspecto aqui, que é um aspecto muito mais metodológico. Então, não vou falar de fraude, não vou falar de pesquisas compradas, mas um aspecto metodológico que é a seleção da amostragem. Então, se eu trabalhar com vocês com a amostragem, eu posso dizer aqui de modo muito claro que a gente tem, o Lula não tem nenhum voto, ninguém pretende votar nele, a gente tem só a esposa do Flávio que fez uma brincadeira.
mas a gente não teria ninguém votando no Lula. Isso, por maior que seja o nosso wishful thinking, não é verdade. Nós temos sim pessoas que pretendem votar, caso ele seja candidato, que pretendem votar nele. Então, isso nos mostra o primeiro aspecto problemático das pesquisas, porque as pesquisas são vendidas como elementos objetivos, como métodos quantitativos e que por isso teriam uma certa frieza metodológica, estaria livre de qualquer tipo de personalismo, de qualquer tipo de influência de parcialidade. Isso não é verdade. Não é verdade, sobretudo porque os estatísticos e as empresas que fazem as pesquisas são compostas de pessoas. Né? Essas pessoas têm interesses, essas pessoas têm também pressupostos. Mesmo pressupondo aqui a honestidade desses institutos de pesquisas, e isso é muito difícil de fazer hoje, mas mesmo pressupondo essa honestidade, a gente tem um primeiro fato que as pessoas têm pressupostos, têm uma perspectiva particular da realidade, e isso costuma aparecer na seleção metodológica que elas fazem. Então, aparece na escolha do método, aparece na escolha da amostragem, aparece ali uma série de elementos que vão impactar o resultado que vai ser obtido. Então, a gente precisa levar isso em consideração, mas o fato é que isso não tem sido levado em consideração. Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos ali uma longa tradição, tanto de compilar pesquisas, e ao compilar essas pesquisas, você fazer ali uma espécie de avaliação. Então, ver como essas pesquisas têm desempenhado ao longo do tempo, se essa pesquisa tem uma tendência pró-democrata, ou aquela pesquisa tem uma tendência pró-republicana, você consegue, de algum modo, fazer ajustes em cima dessa pesquisa para você ter um resultado mais provável. Como eu disse, isso é feito nos Estados Unidos, em alguma medida é feito também na Europa. Talvez a pessoa mais conhecida por esse tipo de metodologia seja o Nate Silver, que inclusive errou também na última eleição, mas dentre os erros grotescos que a mídia cometeu, foi o erro menos grotesco, por assim dizer. Nós tivemos lá o Larry Sabato, nós tivemos o pessoal do New York Times dando 99% de chances da Hillary Clinton ganhar, e evidentemente a gente viu o que aconteceu. O Nate Silver, como eu disse, ele errou, mas não errou tão feio assim, dentre outros motivos, porque ele estava trabalhando com esse tipo de metodologia. Ele pegava um conjunto de pesquisas, via como essas pesquisas, vamos dizer, desde 1980 para cá, como essas pesquisas desempenharam, quais foram os resultados que elas obtiveram. Elas tiveram a capacidade de prever os eventos ou não. E prevendo os eventos, como que elas saíram? Elas chegaram próximo e erraram para cima, erraram para baixo, qual foi a tendência que se identificou? E aí você consegue fazer alguns ajustes. Isso tem sido utilizado, né? Você utilizou isso em 2008 com muito sucesso, em 2012 também com muito sucesso, em 2016 não funcionou tão bem. Por que não funcionou tão bem? Mais uma vez aparecendo ali o aspecto humano. O próprio Nate Silver, quando fez ali uma espécie de análise sobre os motivos que levaram ele a errar e não conseguir prever a eleição americana, ele falou que ele se deixou impactar muito mais pelos pressupostos que ele tinha, então vamos dizer assim, pela atenção, pelo peso que ele dava a certas variáveis, do que por aquilo que a realidade estava mostrando a ele. Então, um dos elementos que ele utilizou ali, por exemplo, para desenhar os modelos dele, era esse aspecto que a gente tem visto aqui também nas nossas eleições, que era dar um peso muito grande ao establishment. Isso ocorreu, sobretudo, durante as primárias. Então, uma das metodologias que esse pessoal, esses estatísticos, esses forecasters usam nos Estados Unidos é você avaliar a probabilidade de um candidato ser selecionado como candidato na primária. Então, pré-candidato, disputando uma primária republicana ou democrata, dizem essas pessoas, tem uma grande probabilidade de ser selecionado, desde que ele tenha o endosso de vários senadores, de vários deputados. Então, quanto maior for o número de endossos de deputados e senadores, de governadores também, maior seria a chance dele. Então, a gente tem esse pressuposto ali, que era utilizado praticamente para todas as eleições, e o Nate Silver se apoiou muito nisso. Qual foi o problema em 2016? O Trump teve exatamente um senador apoiando ele nas primárias. Deputados foram também 2 ou 13, figuras que não eram de grande relevância dentro do Partido Republicano, enquanto o Ted Cruz, o Kasich, o Jeb Bush, então, que ficou lá, gastou quase $1 bilhão e não conseguiu vencer nenhuma primária.
que é um boné de Make America Great Again. E o Trump conseguiu, então, quebrar esses pressupostos. Evidentemente, o que isso nos mostra é que nós temos falhas metodológicas consideráveis. Então, como eu disse, deixando de lado a ideia de que existem fraudes, deixando de lado a ideia de que existe desonestidade, e existe, a estatística é o espaço perfeito ali para a pessoa colocar, exprimir os números, até os números dizerem o que elas querem, o que elas pretendem obter com aqueles números. Então isso vai variar muito de acordo com quem está contratando, com quem está pagando a pesquisa, quem é o estatístico, mas nós temos também erros metodológicos. E aí, em alguma medida, esses erros metodológicos, ou mesmo as pesquisas de modo geral, são utilizadas para influenciar também o eleitor. Por que a gente discute certos candidatos e não outros? Alguns candidatos são simplesmente deixados de fora da atenção da mídia, porque existem ali pressupostos que aqueles candidatos simplesmente não valem a pena, eles não devem ser considerados. E isso também costuma repercutir, costuma aparecer nessas pesquisas. Isso, nós tivemos vários exemplos lá fora a gente tem um cuidado metodológico maior para tentar identificar isso, mas nós tivemos aqui também. Um exemplo muito claro e próximo da gente aqui de algum modo foi a última eleição municipal em 2016, no Rio de Janeiro. A última pesquisa, se eu não me engano, dava ali algo em torno de 4 a 6% para o candidato Flávio Bolsonaro. Então eu vi ali naquelas manifestações na internet, um monte de gente falando, não, vamos fazer aqui um voto útil, então a gente não pode deixar o Freixo ir para o segundo turno, a gente precisa aqui de algum modo se manifestar nesse sentido para evitar que isso aconteça. Então, tomando como base ali para esse cálculo o resultado dessas pesquisas. E aí, quando a gente teve o resultado efetivo das eleições, salvo, melhor juízo aqui, salvo engano, o resultado efetivo das eleições foi entre 14% e 16% para o Flávio Bolsonaro. Então nós tivemos ali um gap de 10%, que é muito difícil a gente justificar em termos de erros metodológicos, a gente entender quem que eles deixaram de fora, quem que eles deixaram de pesquisar, por que eles não captaram, será que tinha ali um aspecto de não revelar o voto quando se tratava do Flávio? Eu duvido muito que essa seja a única justificativa. Então, nós temos sim alguns aspectos ali que afetam a credibilidade dessas eleições, e isso se manifesta também nas pesquisas que são feitas por métodos qualitativos. Então, só um ponto, nessa última pesquisa do Flávio Bolsonaro ele estava em 4º lugar, né? Foi se abaixa 2 lugares de um candidato. Exatamente, e um erro de 10%, né? Por maior que seja o gap do erro ali, quando a gente pega a margem de erro de 2%, o Datafolha costuma usar 1,5%, e quando a gente viu não foi nada disso. Então, esse é um problema muito grande, e aí um problema que se manifesta também nas análises que são feitas. Ontem mesmo eu estava lendo o editorial de uma revista semanal que falava ali sobre o fato de que as eleições teriam começado de fato, e aí eles vão analisando, eles falam ali sobre Lula, se Lula vai ser candidato ou não vai, se Geraldo Alckmin vai conseguir reunir a máquina partidária, quem vai ser o candidato do Centrão, mas você identifica ali um gap muito claro. Eles simplesmente não mencionam o deputado Jair Bolsonaro, não mencionam como se ele não existisse, como se ele não tivesse em primeiro lugar, em pesquisas que o ex-presidente Lula não faz parte, e como se ele não tivesse em segundo lugar, mesmo nas pesquisas que o Lula faz parte. Então, é só o candidato que, mesmo de acordo com essas pesquisas, seria pelo menos o segundo mais relevante, e ele é deixado de fora. E isso a gente tem visto ali numa série de análises que são feitas no meio midiático, por uma série de análises que são feitas por mercado, por consultorias. 5 minutos. Por consultorias. É uma coisa que eu tenho acompanhado muito, inclusive, para ver o que os consultores têm dito ali aos seus clientes, sejam clientes privados, sejam a políticos. Então eu consigo ter acesso ali a alguns relatórios, algumas análises, e é impressionante a cegueira que existe, sei que a gente pode atribuir isso a uma cegueira e não realmente a uma desonestidade, a um wishful thinking, mas é impressionante você notar que simplesmente todos os cenários eles desconsideram a candidatura do deputado Jair Bolsonaro. Em alguns outros casos mencionam ali, de algum modo, deixando isso de lado, não, isso aqui nesse momento tem realmente esse apoio, mas esse apoio se justifica por esse ou por aquele motivo. E você vê isso, inclusive, quando você lê as entrevistas dos diretores
Então, o diretor do Datafolha, diretor do IBOP, diretor dos principais institutos de pesquisa, e normalmente você vê ali quais são os pressupostos metodológicos dessas pessoas. Então, podem pegar em qualquer entrevista com um desses diretores, vocês vão ver eles falando, olha, a gente entende aqui que o establishment vai se impor, que o candidato Jair Bolsonaro vai ser desidratado, e isso de algum modo não escapa das pesquisas. Então a gente tem um problema muito grande com pesquisas, e eu tenho utilizado em alguma medida essas pesquisas nas minhas análises, tenho utilizado essas pesquisas com bastante cautela. Eu não compro a tese de que as pesquisas estão totalmente erradas, estão totalmente equivocadas, mas você tem sim ali um instrumento bastante limitado que pode te dar, pode tirar em alguma medida um retrato de um determinado momento, mas o que eu recomendo a vocês é uma cautela muito grande com essas pesquisas, uma cautela muito grande também com as análises, que vocês se pautem muito mais pela identificação que vocês têm com os candidatos e principalmente por aquilo que vocês percebem na realidade. Então, durante as eleições americanas, mais uma vez, uma coisa que se dizia muito entre os estatísticos era vamos dizer assim, da ilusão que havia entre os eleitores do Trump, porque eles consideravam, por exemplo, o número de bonés que as pessoas utilizavam nas ruas, o número de placas nos jardins, o número de pessoas que iam nos comícios que o Trump fazia e nos comícios que a Hillary fazia. E aqueles estatísticos falavam, não, isso é algo totalmente irrelevante, isso é algo que não deve ser levado em consideração, e de fato, nós temos que ter cautela com isso, assim como temos que ter cautela com as pesquisas. Mas essa abertura para a realidade, a gente olhar as pessoas ao redor da gente, a gente saber o que está acontecendo, desde que, levando em consideração de que nem sempre um estado vai ter uma realidade similar à de outro, que uma cidade vai ter uma realidade similar à de outro, isso nos permite ter um retrato muito mais fiel, muito mais completo da realidade. Então, essa precaução também, essa precaução também em relação às análises que são feitas, então, olhem para as análises, olhem para as pesquisas, mas com toda a cautela necessária, levando em consideração os fatos e os dados que chegam a vocês desde a realidade. Então, o que as pessoas ao seu redor estão falando, o que vocês veem nas redes sociais, o que vocês veem, de algum modo, na internet, de um modo geral. E isso é um problema, isso deve ser levado em consideração, dentre outros motivos, porque a partir da primeira semana de fevereiro, ficou muito difícil para a gente, inclusive, testar ali de modo muito claro as pesquisas. A pesquisa no Brasil, como quase tudo, é algo extremamente regulamentado. Então, a partir de fevereiro, é necessário você registrar essas pesquisas no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, e você só pode fazer isso tendo ali o instituto registrado e também um estatístico que tenha lá um registro no Conselho Nacional de Estatísticos. No Brasil tem conselho para tudo e com estatísticos não é diferente. Então eu, por exemplo, por mais que eu tenha a capacidade instrumental, metodológica, eu não posso fazer porque eu não tenho esse registro lá. A partir do momento que eu fizer uma pesquisa, eu posso ser multado, posso, enfim, sofrer ali as devidas penalidades. Então, tendo essa restrição, tendo essa dificuldade, a gente pode, no máximo, considerar o peso que a gente vai dar às pesquisas, e esse é um peso não deve ser muito grande, e também o peso que a gente deve dar à realidade, para que a gente consiga balançar essas duas coisas. Balançando essas duas coisas, a gente tenha um retrato mais fiel daquilo que a gente pode esperar. A gente vai ter um espaço aqui para debater, então eu só vou colocar essas reflexões aqui como introdutórias. Depois, no momento das perguntas, no momento que a gente vai debatendo entre nós aqui, a gente pode trazer alguns aspectos mais específicos. Como eu disse, não quis entrar em questões metodológicas muito detalhadas ou em questões de cálculo, mas a gente pode abordar isso depois, a gente pode falar sobre esses aspectos, mas a reflexão que eu quero deixar é essa: a gente tem que, pelo menos, ter um contrapeso às pesquisas pautada ali na nossa experiência da realidade. Nossa experiência da realidade é sempre mais importante do que esses modelos, esses recortes, sobretudo esses recortes quantitativos, matematizados da realidade. Então, eu deixo essa reflexão para vocês, daqui a pouco a gente bate um papo aqui e continua a nossa conversa. Obrigado.